E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Mas o que é este segredo de Deus? Em algumas versões, o mistério de Deus, que após o sétimo anjo tocar a sua trombeta, e também como foi anunciado pelos profetas, será revelado este segredo. Olá, viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. O Apocalipse está composto de muitos mistérios ainda não revelados aos seus servos. Mas, se formos notar a Bíblia como um todo, percebemos que a lei e os profetas trazem luz a todos os evangelhos. E nada do que está escrito em Apocalipse foi revelado apenas neste livro. João, na ilha de Pátimos, já tinha lido todos os profetas e toda a lei que tinha sido dada, desde o princípio de todas as coisas. Talvez você ainda leia a Bíblia achando que o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento. Para mim, me foi ensinado desta forma, e por muitos anos menosprezei muito da lei e muito dos profetas. Primeiro, por falta de entendimento, e segundo, por achar que não há tanta necessidade. Mas a verdade é completamente oposta a isso. Sabemos que todos os apóstolos escreveram os seus evangelhos se baseando também nos profetas, nas leis que já haviam se passado. A palavra de Deus é como um ciclo que vai e volta, se repetindo continuamente. Portanto, toda ela está ligada como uma cadeia muscular no nosso corpo, onde quando você mexe o pé, a musculatura está ligada até a sua cabeça. Portanto, um problema que você tem no pé pode ter origem em outro local. Trazendo isso para a Bíblia, algo que você não entende no Apocalipse pode ter solução lá atrás, na lei, nos profetas, nos apóstolos, nos evangelhos, e precisamos ter esse discernimento para que possamos nos aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Eclesiastes 1, versículo 9, o que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então, o segredo que se cumprirá após ser tocada a trombeta do sétimo anjo já foi anunciado pelos profetas, por toda a Bíblia. Podemos ver que o apóstolo Paulo já havia dito lá em 1 Coríntios 15, versículo 51, a despeito deste segredo ou mistério. E ele diz assim, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Aqui Paulo está falando a despeito deste segredo, deste mistério, que ele está ligado à segunda vinda de nosso Senhor Jesus, a primeira ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos aqui na volta de Jesus. Também lemos em Apocalipse, no versículo 15, assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Aqui podemos entender que o mistério revelado na última trombeta, na sétima trombeta, é composto por várias coisas que ocorrem simultaneamente. A primeira delas, os reinos do mundo passam a ser de Jesus, onde ele reinará para todo o sempre. Ao mesmo tempo que se inicia o reino de Cristo, acontece a primeira ressurreição, a transformação dos salvos, ou seja, o arrebatamento dos santos. Também é chegado o tempo em que as nações estão iradas, mas que agora é a hora do tempo da ira de Deus contra as nações. E além disso, chega o tempo de julgar os mortos e recompensar os servos de Cristo, os profetas, os santos que temeram a Ele, tanto pequenos quanto grandes, ou seja, a entrega do galardão de cada um de nós. E por último, o tempo de destruir todos os que destroem a terra. Então, para que o reino de Cristo se faça aqui na terra durante o milênio, a terra será totalmente destruída após a sua segunda vinda. Mas a sua segunda vinda só acontecerá após o toque da última trombeta, onde junto a ele haverá a primeira ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação em corpos glorificados dos vivos em Cristo, o arrebatamento para que todos estejam juntos, o reino será de Cristo e todos os que destroem a terra serão destruídos. 2 Pedro 3, versículo 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será queimada. Malaquias 4: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Joel, capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu.
Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não têm pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Joel 2, versículo 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Amós 5, 18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Ezequiel 30, versículo 3. Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. Isaías capítulo 13, versículo 6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Como você pode notar, muitos profetas estão falando de eventos históricos que aconteceram naquela época, mas estão apontando como uma sombra para o futuro, para exatamente o mistério de Deus, o segredo de Deus que foi revelado em Apocalipse 10, 7, que acontecerá após ser tocada a trombeta do sétimo anjo, a sétima trombeta. E após todos esses eventos se firmará o milênio, o reinado de Cristo aqui na terra. Zacarias 14, versículo 8. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Todos esses acontecimentos ocorrerão simultaneamente e vão se ajustar perfeitamente. Assim, podemos entender que toda palavra se completa e todo o Apocalipse revela aquilo que já aconteceu e aquilo que virá. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.